O devocional de hoje está localizado no livro de Salmos, capítulo 37, versos 23 a 27, que diz assim: O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seu filho mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Olá, queridos, eu sou o Pastor Fábio e você é muito bem-vindo no nosso canal, o canal Ministério Zoe. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificação e deixe o seu like. E se você precisa de oração, logo abaixo, no campo de mensagens, você pode estar deixando o seu pedido de oração. Amém? O tema de nosso devocional de hoje é Seja Justo. Embasado nesse texto que nós lemos, nós vamos entender o que é ser justo. Queridos, em toda a história da Bíblia, nós vamos reparar alguns níveis aonde Deus considera um ser humano justo. Quando nós olhamos antes da lei de Moisés, nós vamos ver pela primeira vez Deus, no livro de Gênesis, chamando Noé de homem justo para o seu tempo. Comparado com aquela população que ali tinha, que ali existia, Noé era considerado justo aos olhos de Deus. No tempo de Moisés, ao dar a lei a Moisés, Deus teve outra base para se considerar um ser humano justo. Era a sua integridade, o seu jeito de andar e seguir as leis que Deus dava ao ser humano. Então, quando Davi, aqui no Salmo 37, ele diz, lá no verso 25, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão, significa que esse homem que seguiu diretamente, seguiu fielmente os mandamentos de Deus, aqueles mandamentos que Deus deu a Moisés, esse homem era considerado justo e por obedecer fielmente às leis que Deus deu a Moisés, ele tinha ali um benefício, conforme nós podemos ver relatado no livro de Deuteronômio, capítulo 28, onde diz que aqueles que obedecem a Deus, aqueles que cumprem fielmente a lei de Deus, as bênçãos os seguirão. Ou seja, por isso que o rei Davi, ele escreve que o verdadeiro justo, aquele que andou certinho com Deus, nunca vai ser desamparado e a sua descendência nunca vai mendigar o pão. Mas, quando Jesus vem, nós começamos a entender uma outra forma de Deus nos justificar, ou seja, de nós nos tornarmos justos. E aí já não vai ser pelo nosso mérito, não vai ser por nós seguirmos fielmente a lei de Deus. É porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, no livro de Romanos, capítulo 3, no verso 10, vai nos dizer assim, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Ou seja, a Bíblia nos fala que não existe nenhum justo, ou seja, pelo seu mérito próprio, nenhum ser humano pode ser considerado justo. Nós somos considerados justos por causa da graça de Deus, conforme nós podemos ver nesse mesmo capítulo de Romanos, no capítulo 21 a 26, que diz assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé
em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você viu que interessante? Nós vimos ali 3 fases aonde Deus caracteriza o ser humano como sendo justo. Primeiro, antes da lei de Moisés, baseado naquele povo que habitava antes do dilúvio, e no caso ele considerou Noé justo. Depois, no tempo de Moisés, aqueles que andavam fielmente e seguiam a lei que Deus deu a Moisés. E agora, nós, depois da morte de Jesus Cristo, pela remissão dos nossos pecados, pela redenção que há em Cristo, nós somos justificados, e não é por mérito, é por graça imerecida. Ou seja, nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. Mas Deus, de uma maneira gratuita, derrama sobre nós a sua graça e nos justifica e nos torna justos. Você viu que interessante, amados? Isso é uma mensagem maravilhosa para nós, porque nós entendemos que tudo que somos é graça de Deus. Tudo que nós somos, nós não merecemos nada, mas Jesus se fez tudo na cruz por nós, para que nós pudéssemos ser justificados gratuitamente. Amém? Então, seja justo. Como que eu posso ser justo? Creia em Jesus. Aceite Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Que aquela redenção de Jesus lá na cruz, ela vale para você e Ele justifica você e você se torna justo. Não pelo seu mérito, mas pela graça de Deus. Amém? Vamos orar? Amado Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse novo dia sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nossa família, tudo que o Senhor proveu, Pai, para as nossas vidas hoje. Nós agradecemos ao Senhor, agradecemos, louvamos e adoramos ao Senhor pela sua graça derramada sobre nós, pela redenção de Cristo na cruz, onde nos justificou, nos tornou justos. Mesmo de maneira imerecida, nós sabemos que pela tua graça fomos justificados. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Dá-nos o dia abençoado debaixo da tua poderosa mão. Nos conduz em todos os lugares, em todos os caminhos, guardados e protegidos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.